pessoal, tratemos agora do artigo 7º do CTN, que cuida ainda do tema competência tributária. Segundo o artigo 7º, de acordo com o artigo 7º, a competência tributária é indelegável. Aqui nós temos uma consequência óbvia de uma ideia de teoria do direito relacionada à própria hierarquia das normas jurídicas. Quem estabelece as competências é o texto constitucional. Então, por óbvio, se a Constituição estabelece as competências, as pessoas jurídicas de direito público que são competentes para instituir esses tributos não podem, por legislação própria, alterar essa competência para atribuí-la a outras pessoas. A União não pode, por lei, dizer que será competente para instituir o imposto de renda ou o IPI um estado ou um município, porque se o fizesse, estaria, por lei, alterando o artigo 153 da Constituição. Por isso que o artigo 7º, didaticamente, explicita que a competência tributária é indelegável. Porém, nos seus parágrafos, há aspectos que merecem a nossa atenção. No parágrafo 1º, se permite que a pessoa jurídica de direito público, competente para a criação do tributo através de lei, atribua a um terceiro, a uma terceira pessoa jurídica, a condição de credora desse tributo. Trata-se aí do que se chama de capacidade tributária ativa, ou não uma competência para a instituição, mas a competência apenas para a cobrança. Melhor dizer que se trata de atribuir a condição de credor ou de sujeito ativo da relação tributária a uma outra pessoa diversa daquela que cria o tributo através da lei. É o que se conhece, quando se estudam as funções dos tributos, por parafiscalidade. A parafiscalidade, ou tributo com função parafiscal, é exatamente aquele tributo que tem como credor outra pessoa diversa daquela que o instituiu. O parágrafo 2º esclarece que isso pode ser alterado a qualquer tempo, obviamente por um ato de mesma hierarquia daquele que atribuiu a sujeição ativa a outra entidade. Então, se a União, competente para instituir uma taxa, institui essa taxa por lei e atribui que outra entidade cobrará a taxa, uma autarquia sua, por exemplo, cobrará a taxa, essa mesma União, a mesma pessoa jurídica, poderá, por lei também, alterar a sujeição ativa, atribuindo a sujeição ativa a outra entidade ou a si própria. Era por isso que a professora Misabel Abreu Machado Derzi defendia em relação às contribuições de Seguridade Social a ideia de parafiscalidade obrigatória, porque, segundo ela, para as contribuições de Seguridade Social, a função parafiscal seria obrigatória porque é imposta pela Constituição, então não poderia ser revogada pela legislação infraconstitucional. A própria Constituição obrigaria a que as contribuições de Seguridade Social tivessem como credor não a União, mas o instituto encarregado de cobrar essas contribuições, que era o INSS. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal afastou essa tese, julgando questões relacionadas à instituição da contribuição social sobre o lucro, e o fez reformando acórdãos do TRF5 que acolhiam essa tese, e ao fazê-lo o STF afirmou que o simples fato de a União arrecadar as contribuições para depois repassá-las à Seguridade não invalida as contribuições. Se depois as contribuições não forem repassadas à Seguridade, esse seria um problema de importância financeira e não tributária, que não contaminaria a validade da contribuição. Sabemos aqui consequências esse entendimento levou e indico aqui a leitura de um livro no qual esse assunto é explorado. As consequências desse entendimento são exploradas e fica a indicação, inclusive, em um vídeo do quadro Sugestões de Leitura, será feita uma melhor explicação em torno deste livro. Finalmente, no parágrafo 3º do artigo 7º, o CTN esclarece que quando bancos, por exemplo, quando instituições financeiras apenas recebem, funcionam como agentes arrecadadores desses tributos, eles não se tornam, por isso, credores do tributo e não se tem aí também uma delegação da competência. Se alguém vai à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, ao Itaú e paga o seu imposto de renda junto ao caixa desse banco, ou usa o Internet Banking para fazer o pagamento, é por isso que o credor do tributo será o banco. Ele apenas está sendo usado como agente de recebimento, porque o tributo é pago por meio do sistema financeiro, é o que esclarece o parágrafo 3º. No próximo vídeo trataremos ainda da competência tributária, dissecando o artigo 8º. Até lá!